Você conhece alguém que toma um remédio para dormir e outro para enfrentar o dia? Isso é cada vez mais comum. É assim que muita gente tenta se livrar dos medos, do sofrimento. Hoje a equipe da Redação Móvel do Paraná TV traz informações sobre depressão e outras doenças emocionais. Vanessa Navarro, são as chamadas doenças da modernidade, né? É o modo de vida que a gente está praticando, acaba provocando essas doenças. Boa tarde. Boa tarde, Gustavo. Olá a todos aí que estão nos assistindo. Realmente tem sido usado bastante esse termo, doenças modernas. É claro que esses problemas nos acompanham há muito tempo, talvez desde o começo da humanidade, mas o número de casos tem aumentado bastante e sim, essa vida que a gente leva hoje tão corrida, com tantas pressões, é uma das explicações. A gente preparou uma reportagem com alguns números, mas eu já vou adiantar um. O INSS, por exemplo, a terceira causa de afastamentos de trabalho, longos afastamentos de trabalho hoje, no INSS é por transtornos mentais. Vamos ver então a reportagem mostrando um panorama geral do assunto que a gente vai abordar hoje com mais alguns números. Eu não comia, não bebia, só andava desesperadamente, sabe? Minha vontade era andar e comprar. A Organização Mundial da Saúde aponta que 700 milhões de pessoas têm algum tipo de transtorno mental. É 1/3 das doenças não transmissíveis, números que parecem aumentar na mesma velocidade da vida moderna. Por conta do financeiro, por conta de problemas com a família, né, problemas com álcool e droga. No topo da lista está a depressão. Ela atinge 17 milhões de brasileiros. Solidão, estresse, traumas e dores crônicas são alguns dos fatores que podem levar à depressão. Por cansaço de serviço, trabalhava, não tinha domingo, não tinha feriado, não tinha dia santo. Foi muito duro. Eles desencadeiam um problema químico que começa nesta pequena região do cérebro. Quando a circulação diminui, ele trabalha menos do que deveria e os sintomas aparecem. Eu ficava sentada o dia inteiro, sentada e deitada, sem falar com ninguém, que eu não queria falar com ninguém. Também são transtornos comuns a ansiedade, a esquizofrenia, o transtorno bipolar. Eu fico muito alegre demais ou fico muito triste. São problemas que têm tratamento e, na maioria das vezes, a pessoa doente pode ter convívio social e qualidade de vida. Você tendo essa consciência, você consegue se tratar direito, consegue tomar os remédios. Você trataria como se fosse uma diabetes, como se fosse qualquer outra doença normal, comum de convívio. Um colesterol, uma diabetes, você pode trabalhar, estudar. Hoje eu estudo, vou prestar meu vestibular, namoro, tenho uma vida normal. Então isso não é nenhum bicho de 7 cabeças. Tá certo. Inclusive, um dos lugares onde é possível buscar ajuda ao tratamento é esse onde a gente está hoje, a UPA do Jardim Sabará, aqui na Zona Oeste. O pessoal tem se preparado bastante para receber casos em que as pessoas às vezes têm até dúvida se o problema dele é só um problema físico ou se tem um fundo emocional também. Aqui na UPA o pessoal faz uma triagem, se for necessário encaminha para internação, às vezes nem é necessário. É importante identificar os sintomas para ajudar a gente com isso. Estão hoje os nossos convidados aqui, o psicólogo Fernando Zanluc e também o psiquiatra Marcos Liboni. Eu vou começar perguntando para o Marcos, já que a gente está aqui com um psiquiatra e um psicólogo, qual é a diferença entre um e outro? Acho que existe bastante confusão. Em que casos a pessoa deve procurar um ou outro? Boa tarde. Boa tarde. O psiquiatra ele é um médico com uma formação específica de medicina e que faz uma especialização chamada residência médica ou um curso de especialização para tratar as doenças mentais e todo esse universo psíquico. O psicólogo é um profissional que tem formação mais humanística na área específica da psicologia e ele se responsabiliza pelo todo o universo psicológico, né, que está junto, está dentro do contexto do sofrimento mental também. Se a pessoa tiver dúvida e procurar um ou outro, se for o caso, ele encaminha aí para um colega, né? Sim. Hoje a gente faz um apelo, né, para as pessoas de uma forma geral e para os colegas que nós trabalhamos em conjunto. Eu trabalho em conjunto com vários profissionais da psicologia, de que muitas pessoas vão até por uma questão de facilidade, por várias outras questões, até às vezes uma questão de medo, né, do próprio diagnóstico em si, buscar um profissional que não o médico, que tem que ter sensibilidade, tem que ter também técnica para poder fazer um encaminhamento para um tratamento medicamentoso, um tratamento médico. Tá certo. O Fernando, que é psicólogo, trabalha muito também com crianças e adolescentes, né, Fernando? Boa tarde. Boa tarde.
É comum desde cedo hoje? Já existem problemas? Não é problema de adulto, esses transtornos mentais, emocionais? Sim, tem a tendência de se achar que a infância é uma fase tranquila, não se tem grandes problemas, grandes preocupações, ou propriamente a adolescência, que eles são irresponsáveis, mas não é bem assim. A exigência emocional sobre as crianças hoje em dia, sobre questões de rendimento, socialização, a questão da escola, as mudanças que ocorreram na família, com a mãe fora de casa também muitas vezes, e a adolescência em si hoje, com as grandes mudanças tecnológicas, a exigência com relação à autoestima, corpo, isso causa muitos problemas emocionais e graves nessas faixas etárias que são as crianças e os adolescentes. Certo, daqui a pouco a gente vai conversar mais. Se você tem dúvidas, seja sobre problemas com crianças, adolescentes, adultos, quaisquer dúvidas aí sobre transtornos emocionais, entre em contato com a gente vai ficar aqui de plantão ao longo do Paraná TV primeira edição para esclarecer as suas dúvidas. Você pode ligar no 3377-3453 ou então entrar na página do G1, g1.com.br/RPC-TV Londrina. Até daqui a pouco. Estamos de volta com a redação móvel do Paraná TV. Vanessa Navarro hoje trazendo informações sobre a depressão e outras doenças que causam sofrimento emocional nas pessoas. Vanessa, todo mundo tem seus momentos de ansiedade, né? Eu, você, nós que falamos ao vivo aqui, outras pessoas, todo mundo tem, né? Agora, quando é que a gente sabe que está passando do limite, quando passou daquele limite considerado normal, hein? Infelizmente a medicina ainda não tem tecnologia para dosar esse tipo de coisa. Não tem exame de sangue, como a gente faz, eletrocardiograma, raio-x, para dosar esses problemas emocionais. Então eu vou pedir ajuda para o psicólogo Fernando Zanluc. Fernando, quando é que a gente sabe, por exemplo, se tristeza virou depressão, se ansiedade está num nível que precisa realmente de ajuda? Nós temos que avaliar qual é o prejuízo que isso traz para a vida da pessoa. Certo nível de tristeza é absolutamente normal. Existem coisas que acontecem no nosso dia a dia, que são ruins, desagradáveis, que nós precisamos superar e passar como todo mundo, né? Os intempéries da vida. E agora, existe certo nível de tristeza quando você não tem uma causa externa conhecida, te causa um estado constante de mal-estar, de falta de vontade, de prostração, ou seja, prejudica a sua produtividade afetiva, profissional, social. Aí é um nível que precisa ser cuidado. Nós precisamos tomar cuidado com essa história de tô triste, tô deprimido. Não. A tristeza faz parte da vida. Quem não é capaz de ficar triste não é capaz de ficar feliz, né? São momentos que a gente passa. A gente tem inclusive aqui uma pergunta de uma pessoa que tem ansiedade numa circunstância que eu acho que muita gente já passou e enfrenta a ansiedade, né? Luana, do Centro, quer saber como diminuir a ansiedade em determinadas ocasiões, como o teste do Detran. Ela diz que sua, treme e acaba reprovando. E aí? E eu queria até que você comentasse também se um caso desse, por exemplo, é de procurar ajuda, pode ser doença. Pode ser sim. É lógico que o estado de estresse, ansiedade e tensão para quem vai fazer um teste, por exemplo, de direção, é muito comum. Aliás, seria estranho você encontrar alguém que chegou, foi fazer o teste pela primeira vez e tinha 0 de tensão. Isso eu acho muito mais estranho. Agora, o nível do estresse e da tensão e o nível do prejuízo que esse estresse e essa tensão causa é que precisa ser avaliado. Se a pessoa paralisa, se a pessoa treme, se a pessoa, aquela uma que embota o pensamento, ela sabe fazer as coisas no treino e quando chega no teste não faz nada. Aí precisaria avaliar se não é necessário uma ajuda, um tratamento, alguma coisa, às vezes muito focal, específica, para ajudar ela a lidar com essa ansiedade, para que essa ansiedade não cause esse prejuízo. Certo. Aliás, Luana, eu tive bastante ansiedade quando fiz meu teste, reprovei 2 vezes, inclusive. Agora eu vou conversar sobre um outro problema que acho que é bastante comum também, bipolaridade. A gente mede, inclusive, isso pelas perguntas que a gente recebeu. Tem 2, pelo menos, aqui. Então, eu vou perguntar o seguinte, doutor José Roberto, da Zona Norte. Ele quer saber se bipolaridade pode se tornar depressão, quais são os sintomas. Na verdade, uma coisa se confunde um pouco com a outra. Na realidade, a bipolaridade é uma doença que os sintomas depressivos fazem parte do quadro. Um exemplo mais claro para as pessoas entenderem é a pessoa que tem oscilações de humor e ela vive esse assombro das oscilações de humor como se fosse um quadro, que fosse eu falo para meus pacientes, como se fosse oscilar numa montanha-russa. Você tem picos de depressão, com tristeza, apatia, desesperança, baixa autoestima, queda na produtividade, e também tem picos de aceleração, euforia, irritabilidade, nervosismo. E o nome da doença já explica, você tem 2 polos da mesma condição. Depressão bipolar. Então, você tem tanto o polo depressivo quanto o polo de euforia, agitação, que a gente chama de mania. Outra pergunta que a gente tem sobre isso é do Renato Bonfim, do Jardim Roma. Ele quer saber se quem tem bipolaridade deve procurar um psicólogo ou um psiquiatra e se em todos os casos deve tomar remédios. Na realidade, a doença diagnosticada é uma doença médica que merece atenção farmacológica, ou seja, a pessoa tem que tomar medicação.
O tratamento psicológico ele sempre vem em conjunto, porque é uma doença hoje das mais difíceis e que tem maior impacto de saúde, tem maior impacto na questão emocional e que com certeza demanda também atenção psicológica. Mas não pode ficar só na atenção psicológica, porque é uma doença com acometimento cerebral já identificado, já de pesquisas, e se não tratado, causa sérios problemas para a vida da pessoa. Tá certo. Vamos abordar agora mais um transtorno que tem se tornado comum. A gente conversou com um rapaz de 23 anos que foi diagnosticado com esquizofrenia. Isso já trouxe muitos problemas na vida dele, para o convívio social, mas ele procurou ajuda e tem conseguido alguns avanços. Vamos ouvir o que ele conta. E a doutora deu como diagnóstico a doença esquizofrenia paranoide, no qual eu acabo vendo vultos, não vejo mais, mas via vultos, não escuto voz, mas só tenho muita essa sensação de que o pessoal está me perseguindo, principalmente no trabalho. Tenho muita dificuldade de estar trabalhando porque acabo entrando em crise, tenho vontade de chorar, angústia muito forte, depressão, né? Já passei em concursos estaduais, municipais, mas acabo não ficando por essa situação de que tem sensação de que o pessoal está me perseguindo, desespero, vai me dando angústia, boca seca, suando frio, acabo saindo desesperado, acabo nem voltando mais, me despedindo do pessoal que estava comigo no trabalho. Acredito sim que as pessoas, reconhecendo que tem essa dificuldade, procurando ajuda, é de fundamental importância, procurando ajuda. Porque eu sozinho mesmo não era nada, então com a minha namorada, com a igreja, com o NA agora, com o psicólogo que eu vou. A medicação, de certa forma, é um paliativo, mas só que principalmente o psicólogo, e principalmente ainda mais com o NA, que a gente vê os depoimentos de outras pessoas, a gente acaba sendo fortalecido. O NA, ao qual o rapaz aí se referiu, é o grupo Neuróticos Anônimos, que ele frequenta. A gente ainda hoje vai falar um pouco mais sobre isso. Dr. Marcos Liboni, esquizofrenia, trata como? Com medicação e também o suporte de psicoterapia e, sobretudo, também vamos dizer assim, o plano de reintrodução ou da manutenção da qualidade de vida da pessoa do ponto de vista social. Mas se trata com medicação. É uma doença que antigamente levava muita gente para os chamados hospícios, né? A pessoa ficava encarcerada. Dá para ter convívio social com essa doença? Sim, existem muitos pacientes. Eu tenho pacientes de consultório, pacientes onde eu atendo de ambulatório, que têm uma vida absolutamente compatível, trabalham, estudam, desenvolvem relacionamentos, se casam normalmente. Ela, na realidade, é uma doença que sempre teve, né? Ela foi o exemplo do estigma da loucura. É o nome pejorativo que se dá para a loucura na vigência de sintomas como alucinações, delírios, agitação, e o que leva muitas pessoas a ter muito medo de procurar auxílio. Mas é uma doença que hoje a gente já tem tecnologias, medicamentos que dão uma boa qualidade de vida para as pessoas. Certo, daqui a pouquinho a gente volta a conversar, a gente tem mais perguntas, daqui a pouco a gente volta com os nossos entrevistados. Gustavo? Combinado então, Vanessa. Bom, e no próximo bloco, as últimas da nossa redação móvel, tratamento na rede pública, como que é feito, hein? Hoje estamos falando das doenças emocionais aqui no Paraná TV. Vanessa Navarro está na redação móvel. Vanessa, demorar para buscar ajuda é muito perigoso em casos assim, hein? É sim, Gustavo. Na verdade, como as doenças do corpo, as da mente também precisam realmente que a pessoa procure ajuda o quanto antes, senão vai ficando cada vez mais complicado. E a gente recebeu uma pergunta de uma pessoa que quer tratamento pelo SUS. A Vitória, do Jardim Santo Antônio, pergunta se precisar de um psiquiatra, um psicólogo pelo SUS, procura o quê? Procura qual lugar? A gente preparou uma reportagem com um desses lugares, o Centro de Atenção Psicossocial, que é mantido pela Prefeitura de Londrina com recursos do SUS. A gente foi até o CAPS 3, que é direcionado aos adultos, saber como são tratados os vários transtornos mentais e emocionais por lá. Veja aí. Alguns procuram ajuda quando as feridas vão se abrindo na alma. Outros, quando o edifício emocional já desabou. Eu vim bem no fundo do poço mesmo, assim, bem deprimido. Minha voz quase nem saía, mas foi devido ao trabalho mesmo, ao estresse, e desencadeou uma série de coisas, né? Com ela, a depressão crônica. São histórias que se multiplicam no Centro de Atenção Psicossocial, por onde passam em média 80 pessoas por dia. Quando o paciente chega em crise aqui, nós temos um plantão de acolhimento das 8 horas da manhã às 18 horas da tarde, que é um plantão com um técnico, que é um psicólogo, um terapeuta ocupacional, uma enfermeira, né, um farmacêutico. Esse técnico vai avaliar e vai fazer o encaminhamento necessário para esse paciente.
Na maioria dos casos, o paciente não fica internado, mas passa a ser acompanhado por profissionais e a participar de atividades terapêuticas. Oficinas de artesanato exercitam a concentração. O resgate da autoestima começa pela aparência e pode revelar grandes talentos. Mas para se enxergar melhor, às vezes é preciso enxergar e ouvir os outros. É onde entra a terapia em grupo. Eu conto meu problema, ela conta o dela, ela conta, cada um conta o seu problema. Aí você fala assim, não é só eu que tenho esse problema. As sessões ocorrem toda quinta-feira de manhã. Não há limite de participantes. É um espaço de partilha, um espaço em que aqui todo mundo sabe que pode desabafar, né? Tirar a gente fala tirar a pedrinha do sapato, pôr para fora os medos. Se alguém teve uma dificuldade, um trauma, um luto, um medo, um internamento traumático, uma situação familiar traumática, quando ele coloca isso para a roda sabe que na sequência nós vamos poder partilhar alguma experiência parecida. Tudo aqui é bom, assim, você tem as amizades, você conversa. Eu gosto daqui. É minha segunda casa. Eu fico emocionada de falar. A terapia também tem momentos de descontração. Bom dia, bom dia. Eu já chorei muito aqui, hein? Mas também eu já me diverti e dei risada. Bom dia, começa com amor, o sol a brilhar. Esse CAPS, o adulto, fica no Jardim Alto da Boa Vista. E para a Vitória, que fez aí a pergunta sobre o tratamento no SUS, e para todo mundo que se interessar, o telefone de lá é 3378-0121. Também existe em Londrina um CAPS infantil, voltado aí a crianças, adolescentes também. O telefone lá é 3379-0739. Vamos com mais perguntas? Psicólogo Fernando Zanluc. A gente tem uma funcionária de uma escola do centro, ela não se identificou, ela disse que teve muitos problemas na escola, inclusive acabou se licenciando e disse que tem pânico quando sabe que tem que trabalhar. Ela quer saber se isso é síndrome do pânico, o que ela pode fazer, qual que é o tratamento? Pode ser, sim, uma crise de pânico, pode ser uma neurose de angústia, pode ser uma fobia, precisaria sempre fazer o diagnóstico diferencial. Agora, precisa entender que o trabalho em escola é extremamente estressante. Você lidar com crianças, a estrutura que as escolas oferecem ou não oferecem, eu acho que o perfil do professor, principalmente o professor de crianças, né, é um perfil muito específico e o nível de estresse que isso causa é muito grande. Então ela precisa ver realmente se adequar às possibilidades dela, porque não é todo mundo que tem perfil para a sala de aula, por exemplo, né, pode trabalhar na educação em outras áreas, mas de qualquer forma procurar um diagnóstico diferencial para ajustar tanto o seu estado emocional como a sua realidade profissional. Certo. A Simone Machado, do Jardim São Fernando, tem uma filha de 6 anos, diz que a criança é bastante ansiosa, range os dentes à noite, quando fica ansiosa ela também se coça, tem problemas de pele, ela quer saber o que ela pode fazer, como poderia abordar, tratar isso. Então, temos que ver exatamente isso, a origem dessa ansiedade, as relações afetivas dela, como é que estão, principalmente dentro da família, questões sociais, por exemplo, o ambiente escolar. Nós não podemos pegar um sintoma específico e já bater o martelo no sentido de um diagnóstico, é isso, é aquilo. Você precisa exatamente de um profissional que possa atender tanto essa família, os pais, para ver a história de vida dessa criança, a própria criança e ver o que está causando essa ansiedade. Precisa entender que o comportamento que ela apresenta é um sintoma, não é a doença. Quando uma pessoa vai ao médico e está com febre, o médico não trata a febre, ele vai ver a origem da febre, o que está causando essa febre. Então essa ansiedade, se coçar, se arranhar, esse estado, na verdade, seria a ponta do iceberg. Tem que ver o que está por baixo disso. Certo. Nosso tempo está acabando, mas eu vou fazer uma rapidinha aqui para o Dr. Marcos Liboni, é de Norado, Jardim Santa Rita, diz que tem uma irmã que há 2 anos não sai de casa, ela se sente perseguida, ela quer saber se o tratamento, o psicólogo ou o psiquiatra pode fazer à distância, já que ela não sai de casa, ou se tem que ir até lá. Não, a distância a gente não tem como fazer, pelo menos assim, a princípio precisa de uma abordagem inicial, essa pessoa pode solicitar o atendimento preferencialmente de um médico, que possivelmente essa pessoa sofre de um quadro grave de paranoia, de perseguição, de medo, possivelmente uma fobia. Dado o início do tratamento, pode-se fazer um acompanhamento em casa, mas tem que ter o contato com o profissional, inicialmente médico e depois o psicológico. Certo. Doutor, muito obrigada também, psicólogo, psiquiatra. A gente ficou com algumas perguntas de fora e também uma reportagem que a gente tem sobre o Neuróticos Anônimos, um grupo aqui de Londrina que é mais uma alternativa de ajuda e que a gente vai exibir amanhã. Obrigada aí a todos que participaram também. Gustavo. Obrigado, Vanessa.